Fiat Linea, tá pensando em adquirir um carro desse, mas ainda tá na dúvida se é um bom carro, se vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um veículo desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Linea aqui em análise é na versão E6 com motor 1.8 16 válvulas flex, câmbio manual, ano 2015. Essa é a versão top de linha após o facelift. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um veículo desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em maio de 2022, começando pela tabela da KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular, fica em R$ 40.613. Já a tabela FIP um pouco acima, R$ 41.294. E você adquirindo um carro desse, obviamente vai precisar fazer a transferência dele para o seu nome. E a taxa de transferência de propriedade esse ano está em R$ 233,74. E também vai precisar colocar as placas Mercosul se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não tiver essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrada em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando tabela FIP, você vai desembolsar para um carro desse R$ 41.827,74. Arredondando aí, 42 mil para você pegar um Linea 2015 top de linha câmbio manual. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é cobrado uma alíquota de 4%. Porém, esse ano, excepcionalmente, não será cobrado sobre o valor de tabela de 2022, e sim sobre o valor de 2021, que estava na época em R$ 34.222. Então, 4%, R$ 1.368,88. Já a taxa de licenciamento, valor que também do meu estado, R$ 135,95. Falando agora de seguro, eu vou considerar aqui uma média de 5% da tabela FIP, percentual que eu costumo cotar aqui para os vídeos do canal. Nesse caso, ficaria em R$ 2.064,70. Mas tenha em mente que esse é um valor médio, que pode ser maior ou menor, dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, dependendo também se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, tenha este valor apenas como uma média. Falando agora em depreciação, pegando o valor dele de tabela de 3 anos atrás, cotado em maio de 2019, que estava em R$ 38.802. Diminuindo do valor atual e dividindo por 3, esse carro teve uma pequena inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 830,67. Isso em percentual dá 2,01%. O Linea, historicamente, já é um carro que tinha uma tendência de desvalorização um pouco maior frente aos seus concorrentes. Aqui teve uma inflação no seu valor, mas também justificável por esse mercado que estamos vivendo atualmente, em que praticamente todos os carros usados, seminovos, subiram de valor. Porém, aqui o Linea não teve uma inflação tão expressiva quanto alguns de seus concorrentes. Então, por isso, pode não ser muito bom do ponto de vista de você pensar em revender esse carro lá na frente, pode ser um pouco mais difícil e você pode perder um pouco mais de grana. Porém, do ponto de vista de você que está pensando em comprar agora, pode ser sim uma boa oportunidade de você comprar um excelente carro, bem equipado, como veremos mais à frente nesse vídeo, e por um preço bem acessível. Fica a dica. Mas, somando aqui todos os custos envolvendo documentação, seguro e descontando a pequena inflação que esse carro teve no seu preço, ele vai te custar por ano R$ 2.738,86. Isso dá por mês R$ 228,24. Um valor, eu diria, até condizente com a realidade de um carro dessa categoria aí, um sedã compacto premium, com aspirações a médio, mas veremos um pouco mais à frente nesse vídeo que ele se enquadraria melhor em um compacto premium, tá? Mas vamos falar agora de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Fiat Linea. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se tá com a quilometragem adulterada, se já foi batido?
Quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E vamos começar aqui pelas pastilhas de freio dianteiras. Um kit da Cobrec vai ficar em R$ 187. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 338. Kit de velas da NGK, as 4 velas, R$ 102. Já os pneus, aqui as medidas são 195/6515 e eu cotei aqui os Michelin Prima C4, vão ficar em R$ 2.156. Óleo de motor, especificação da Fiat aqui é 5W30 e esse motor é torque, pega 4.3 litros com a troca do filtro. Então eu cotei 5 litros de um Silene AK Pure Energy na viscosidade 5W30, R$ 271. Já a correia de acessórios da Gates, sem o tensor, só a correia, R$ 73. Já o kit de corrente de distribuição, que é um item que não vai entrar no somatório final, pois não se trata de uma peça, de um kit de troca periódica preventiva, mas vou colocar o valor aqui a título de curiosidade. R$ 570, um kit da Indisa, contendo uma corrente, 2 polias, 2 guias e um tensor. Mas falando agora da parte de filtros, todos aqui da Manfilter, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 37. Filtro de óleo, e esse filtro aqui ele é só o refil, R$ 45. Filtro de combustível, R$ 22. E o filtro do ar-condicionado, R$ 36. Bem barato aí na parte de filtros. Já os amortecedores, cotei os 4 aqui da Monro, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás, R$ 2.424. Nessa parte aí de suspensão ficou bem puxado, mesmo comparado com alguns de seus concorrentes e até com carros de categoria superior de porte maior. Algo para você ficar ligado antes de escolher um Linha para sua garagem. E como esse é um carro de transmissão manual, recomendo até que se pegue um Linha sempre com câmbio manual, porque tinha uma versão com câmbio automatizado, que é a Duologic, porém tem mais relatos aí de problemas crônicos que, se acontecer, sempre é bem caro de resolver nesses câmbios. Então, prefiro o manual para evitar maiores problemas. Mas somando aqui a cesta de peças do Fiat Linea Essence 2015 1.8, vai ficar em R$ 5.691. E lembrando que aqui não estou incluindo o valor do kit de corrente de distribuição. Mas ainda assim ficou uma cesta de peças, eu diria, bem cara, considerando a categoria desse carro. Então, se por um lado é um carro barato de adquirir, pelo seu preço, pelo seu ano e pelo que ele entrega, para manter, principalmente na parte de amortecedor, ficou um pouco fora da curva. Pneus também um pouco mais caros do que alguns de seus concorrentes, então fique ligado. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Esse carro tem um motor flex, mas a gasolina está com um preço proporcional ao etanol, pelo menos aqui na minha região. Está numa média de R$ 7,59 o litro. Esse carro tem um tanque até grande, 60 litros, então vai ficar em R$ 455,40 para você enchê-lo. Falando agora em consumo, pegando aqui dados de ficha técnica, na cidade esse carro faz 6,7 km por litro com etanol e 9,9 na gasolina. Na estrada 8,2 no etanol e 11,9 na gasolina. Realmente é um carro que tem um consumo tendendo a ser um pouco mais elevado. Mas eu digo que na prática, dependendo da sua forma de guiar, dependendo do trânsito e do trajeto que você fizer, dá para conseguir na estrada talvez seus 13, 14 na gasolina sem maiores problemas. Mas falando aqui ainda em dados de ficha técnica, agora em autonomia, com um tanque cheio de etanol na cidade, esse carro pode rodar 402 km. Se for com gasolina, 594. Já na estrada com etanol, 492. Com gasolina, 714 km. Mérito do tanque de 60 litros. Mas agora vamos falar da lista de equipamentos, que é um dos grandes pontos positivos desse carro, ainda mais nessa versão Essence, bem equipada. Já vem com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo,
controlador de velocidade, dupla airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo e faróis de neblina. E ainda contava com os opcionais de ar-condicionado digital, bancos de couro, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, airbags laterais, airbags de cortina e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som de série já contava com CD, USB e comandos do volante. E ainda tinha opcional de Bluetooth e GPS nativo, o que era bem interessante considerando o ano e a categoria desse carro. Falando agora em parte mecânica, o motor é torque, bem conhecido aí da linha Fiat, sem maiores problemas, maiores sustos, é um motor bem resistente, confiável até, de comando simples no cabeçote acionado por corrente, então a manutenção a menos para você se preocupar, além de utilizar tuchos hidráulicos, o que também não exige aquele ajuste de folga de válvulas preventivo que os motores com tuchos mecânicos precisam fazer. Esse aqui é um motor de 130 cavalos na gasolina e 132 no etanol, torque de 18,4 kg na gasolina e 18,9 no etanol. Números de torque aqui são bem expressivos para 1.8, porém esses números de potência e torque vêm em giros mais altos, porque esse motor não conta com variador de fase, nem para admissão nem para escape. Então você precisa esticar um pouco mais de marcha para poder ter um desempenho legal com esse carro. Até porque ele é um pouco pesado, 1.310 kg, fazendo com que a relação de peso-potência fique em 9,9 kg por cavalo. Em números pode até parecer que tem um desempenho legal, mas repito, para isso você tem que esticar mais marcha com esse carro. E ainda falando em desempenho, o 0 a 100 dele fica em 9,9 segundos, adequado para a categoria também. O câmbio é manual de 5 marchas, C510, bem confiável, porém de engates não tão precisos, você tem que se acostumar um pouco com esse câmbio para poder fazer trocas mais rápidas ali se quiser, mas tudo bem, isso aí é de praxe dos Fiat. Sistema de suspensão é simples, McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, manutenção corretiva um pouco mais barata, com exceção dos amortecedores, né, como vimos aqui em números são um pouco mais caros, e o sistema de freios é a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira, ponto positivo nessa parte. O sistema de direção é hidráulica, convencional, rouba um pouquinho mais de potência do motor se comparado com sistemas aí de assistência elétrica, porém uma manutenção corretiva aqui seria um pouco mais barata também, o que é uma vantagem pensando por esse lado. E o porta-malas desse carro é enorme, 500 litros de capacidade. Aí sim ele é digno de bater de frente com vários sedãs médios aí do mercado. Sem falar que tem a possibilidade de rebater parte ou todo o encosto traseiro e aumentar ainda mais a capacidade de carga. E a abertura da tampa é do tipo pantográfica, com amortecedores, o que por si só já permite um ângulo maior de abertura da tampa, facilita o carregamento de bagagens maiores e também dispensa aquele pescoço de ganso que pode amassar as bagagens quando esse porta-malas estiver muito cheio, o que é uma grande vantagem. Mas falando em vantagens, falando aqui dos pontos positivos principais de se adquirir um Linea, primeiro deles aqui é a robustez mecânica, motor é torque aí da linha Fiat bem resolvido, peças aí de manutenções preventivas e corretivas não são tão caras, então dá para manter um carro desse funcionando redondinho aí por muito tempo. Além disso, lista de equipamentos muito boa, tem vários opcionais interessantes, então quanto mais bem equipado você puder pegar um Linea desse aí, melhor, vai te dar mais conforto, mais conveniência a bordo e facilitar a sua revenda lá na frente. Além disso, é um carro confortável ao rodar, suspensão mais calibrada para essa característica, né, de ser um carro mais macio, então ótimo para longas viagens, para encarar ali alguns trechos de ruas e estradas não muito bem pavimentadas também. O acabamento é muito bom, padrão Fiat, tanto em painel, materiais aí de boa textura, quanto em forros de porta, nos bancos também bem confortáveis. E como eu disse, pode ser uma boa opção de custo-benefício. Pelo preço que você está pagando, você levar para casa um sedã 2015 com motor 1.8 e com equipamentos aí como faróis e limpadores de acionamento automático, controlador de velocidade, 6 airbags, retrovisor fotocrômico, pode ser sim uma ótima opção de compra com certeza. Porém, tenho que falar aqui dos pontos de atenção, né? Ou melhor, pontos negativos. Primeiro aqui é o espaço interno. Como eu disse, é um carro que tenta brigar ali com os sedãs médios, mas ele tem uma plataforma derivada do Punto, que é um hatch compacto, né? Um compacto premium. Então, não tem o espaço interno, por exemplo, de um Corolla, de um Civic. Ele vai ter um espaço interno mais parecido com o City, com o Logan, com o Polo sedã. Então, ele se enquadraria melhor nessa categoria, na minha opinião.
Além disso, o GPS, né, se equipado, vem com a telinha bem pequena, de difícil leitura, então também não é dos melhores, mas para a época era o que tinha. E como eu falei, se por um lado pode ser uma boa opção de compra, né, uma boa opção de custo-benefício pelo valor dele hoje de mercado, isso também quer dizer que é um carro desvalorizado no mercado frente aos seus concorrentes. Então, quando você pensar em vender um carro desse, tenha em mente que ele pode cair um pouco mais de preço frente a outros aí da categoria. Fique ligado, mas de pontos negativos aqui eu diria que são poucos. É um carro que, se você pegar bem cuidado, com as revisões em ordem, de boa procedência, documentação em dia, pode ser sim uma excelente opção de compra, com certeza. Mas me diga você, frente a toda essa análise que fizemos do Linea, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixe aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir no final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato, em que eu faço o levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção daquele veículo que você está pensando em comprar. Está na dúvida entre o Linea e um Polo Sedan, talvez um City ou um Gran Siena, não sei. Muito provavelmente lá nessa playlist já vai ter o vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e escolher o melhor veículo para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.